Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Hugo Carvalho, advogado de empresas e mentor de outros advogados. Pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto importantíssimo. Já falei sobre isso diversas outras vezes. É o ponto central da minha mentoria com os advogados que eu mentoro e vou estar tratando disso com vocês hoje. Claro, não dá para a gente abordar tudo, mas vou falar sobre pontos importantíssimos. E o que eu vou tratar com vocês hoje é como lotar a agenda. Como que você, advogado, você, advogada, consegue lotar sua agenda, ter a sua agenda lotada de clientes todo santo dia. E vamos lá, direto ao ponto. Quando a gente fala de lotar a agenda, a gente tem que partir de um princípio. Que princípio é esse? Qual que é o meu cliente ideal? Então, qual que é o meu público-alvo? E traçando o seu público-alvo, você vai traçar, você vai elaborar um plano estratégico desde a prospecção inicial, desde o contato inicial do cliente com você ou com o seu escritório até o fechamento. E também o pós-venda, claro, tudo deve estar alinhado. Então, qual é o seu público-alvo? Você atua na área previdenciária, trabalhista, empresarial, tributário, enfim, consumidor, na área de bancário, criminal, qual área que você atua. Então, sabendo a área que você atua, você vai traçar o seu público-alvo. Qual que é o teu público-alvo? É homens entre 20 e 30 anos, ou é mulheres de 50 anos para cima. Então, traça o seu público-alvo. É interessante também você identificar uma persona. A persona é você personificar o seu público-alvo. Então, é o Joãozinho que casou com a Maria, que tem 30 anos, que trabalha na fábrica tal, que dirige um Kilde, enfim, você vai personificar o teu público-alvo, naquele cliente ideal. Então, feito isso, você vai direcionar todo a sua atuação, o seu branding para prospectar esse cliente. Então, esse teu público-alvo é justamente isso, é o teu público, é o teu alvo. Então, você vai focar naquilo. Então, toda a sua comunicação deve ser alinhada para trazer este cliente. Então, o que é que você tem que definir? O que você tem que definir são os desejos, as dores e as objeções desse teu público-alvo. Então, quais são os desejos do teu público-alvo, né? Quais são os sonhos deles? Quais são os medos? Ou seja, quais são aquilo que eles temem, as dores dele. Então, você vai definir isso e, com base nisso, você vai também definir quais são as objeções. Então, no eventual fechamento, né, de contrato, quais seriam as eventuais objeções que esses clientes poderiam propor? É localização? Porque meu escritório fica no Rio de Janeiro e meu cliente mora na Bahia. Então, como que eu já posso estar quebrando essa objeção antes mesmo do cliente perguntar? Isso é importantíssimo. Você vai traçar a sua estratégia de campanha, de vídeos, reels, de post no Instagram. Tudo vai ser direcionado para isso. Desejos, dores e objeções. Desejos ou sonhos, dores ou medos e objeções. E aí as suas postagens, site, landing page, Instagram e demais redes sociais vai ser voltada para isso. Claro, quando a gente fala de rede social, da pessoa física, então do advogado, é interessante que você também adote uma postura um pouco menos formal, então trazendo um pouco mais de conexão. Isso é bom, né? Afinal, somos seres humanos e a gente também, né, precisa ter momentos de lazer, esporte, família. É interessante você trazer isso de vez em quando, de forma menos corriqueira, para trazer também uma conexão com o cliente.
Feito isso, você vai definir os tipos de conteúdo. E aí, os tipos de conteúdo eles se dividem em 4. Você vai lembrar da palavra TACO. Conteúdo técnico, de autoridade, conteúdo de conexão e também conteúdos de objeções, no caso, quebra de objeção. Então, repetindo, você vai produzir conteúdo técnico, então tratando realmente do conteúdo daquilo que você vende, seu serviço. Conteúdo de autoridade, então, olha só, eu tenho um pós-doutorado nisso, eu tenho um mestrado nisso, ou eu tenho tantos clientes, né, atendidos. Bem que isso é mais para prova social, mas como a gente está falando de uma forma mais genérica, prova social, autoridade acaba sendo ali, entrando no mesmo bolo. Conteúdos de conexão, como eu falei, que são aqueles conteúdos ali do dia a dia, de alimentação, de saúde, de fitness, de família, de espiritualidade. É importante você também compartilhar um pouco disso com o teu público para eles sentirem essa conexão. E também, uma vez ou outra, não precisa ser sempre, mas é interessante você com certa frequência ter conteúdos de quebra de objeção. Então, já tratando ali objeções, como por exemplo a localização. Você vai fazer um conteúdo falando que hoje a justiça é 100% digital e você consegue atender o cliente de qualquer lugar do país. Simples assim. Marketing digital. Então, quando a gente fala em marketing digital, tráfego pago mais especificamente, né? Porque o marketing digital é algo amplo. Então, trazendo aqui para o tráfego pago. Então, campanhas de tráfego. Elas também devem ser alinhadas com o teu público. Então, na grande maioria dos casos, o público da advocacia, ele vai estar no Google. Então, na grande maioria dos casos, o público ideal. Então, é aquele cliente que já tem a consciência da dor e ele vai pesquisar ali para um advogado no Google. Esse cliente normalmente ele, entre aspas, é mais barato. Entre aspas eu digo por quê? Porque ele já está pronto para comprar. Mas entre aspas, porque hoje, como o custo do lead está muito caro, o custo do clique no Google Ads, a depender da campanha, pode passar aí às vezes de R$10, né, dependendo do nicho, então acaba ficando também caro. Então é importante que você trabalhe muito também o teu tráfego orgânico, então Instagram, LinkedIn, até TikTok. Então trabalhar muito o orgânico para que você dependa cada vez menos do tráfego pago, porque o custo do clique está cada vez mais caro, tá? Importante. Você pode fazer parcerias também, apesar de ser menos corriqueiro na advocacia, mas você pode fazer parcerias, por exemplo, com contabilidade ou com sindicatos, enfim, pessoas ou órgãos que tenham sinergia e, claro, respeitando o código de ética, tá? E aí um último ponto que é importantíssimo, talvez o ponto mais importante até agora, tá? Se você esqueceu, se você já aplica tudo isso que eu já falei, ou você acha que não é o momento de você aplicar, o que não faz o menor sentido, mas vamos dizer que não seja, você não quer aplicar, mas uma coisa é fundamental, que deve ser atentado pelo advogado, pela advogada e por qualquer outro empresário, empreendedor, que é o quê? A diferença entre CAC e LTV. CAC, para quem não sabe, é custo de aquisição do cliente, e o LTV, para quem não sabe, é o Lifetime Value, ou seja, o retorno do cliente no tempo. Então, você precisa ter mapeado quanto que custa esse cliente para você, qual o custo de aquisição de um cliente e quanto que esse cliente retorna para você. Como eu falei, o custo do clique no Google Ads está cada vez mais caro. Então, quanto mais você puder aí trazer clientes sem depender do Google, vai ser melhor, porque você diminui seu CAC. E aí, como a tendência é cada vez aumentar mais o custo, é possível que no momento o custo de aquisição fique mais alto do que o LTV. Então você vai estar perdendo dinheiro, tá? Isso é muito difícil porque a gente trabalha, claro, com margens altas, né, na advocacia, mas isso é importante a gente se atentar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque ainda hoje, tá? Apesar de muito se falar ao contrário, ainda hoje
é muito forte a indicação. Não só da advocacia, como qualquer outra área. É muito forte ainda e deve ser fomentado sim, tá? É diferente do que alguns aí tentam pregar, de que aqui não precisa mais de indicação, porque a gente consegue fazer com tráfego pago. Só que o tráfego pago está ficando cada vez mais caro. Então é importante sim ter indicação para você conseguir crescer de forma saudável e ter escala, né? Então, como é que você consegue ter indicação? Você tem que ter um produto, um serviço de qualidade e um atendimento também de qualidade. Se você não tem um atendimento de qualidade, se você não tem um serviço de qualidade, o seu cliente ele não vai continuar contigo e muito menos te indicar para outras pessoas. Se ele não gostou do teu serviço, ele só pode te indicar para um inimigo dele, alguém que ele não gosta. Mas normalmente nem isso acontece, né? Então, se você quer realmente crescer com escala, se você quer alavancar, o primeiro passo, tá? Apesar de eu estar falando aqui no final, o ponto mais importante, o primeiro passo é: tenha uma estrutura organizacional saudável e eficiente que lhe permita crescer, se desenvolver sem diminuir a qualidade do seu serviço. Então, antes de você pensar em crescer, antes de você pensar em fazer tráfego pago ou até mesmo tráfego orgânico, certifique-se de que a sua estrutura é capaz de suportar um aumento de demanda. E antes disso ainda, vou além, certifique-se de que o serviço que você está prestando é minimamente de qualidade, porque hoje não tem mais espaço para erro, tá? A concorrência realmente existe, então está concorrido como qualquer outro mercado tem concorrência. E quem é que sai na concorrência? É quem tem diferencial. Então, se você não tem um diferencial, se você, assim como vários outros advogados, presta um serviço que não é de qualidade, infelizmente a gente tem que falar isso porque realmente isso acontece, então você vai ser mais um na multidão, então realmente vai estar muito concorrido para você. Então, se você não quiser ficar perdido aí na multidão, brigando por leads cada vez mais caros, primeiro de tudo, arrume a sua casa. Tenha um serviço de qualidade, tenha um atendimento de qualidade, tenha uma estrutura organizacional que permita você crescer de forma saudável, tá? Eu mentoro advogados, ensino advogados experientes, quem está começando também, mas normalmente quem me procura são advogados já experientes, que já faturam aí de forma significativa, já tem pelo menos aí uns 5 anos de advocacia e estão querendo alavancar, aí dobrar o seu faturamento, né? E esse é o ponto principal que eu trabalho com os advogados. Além disso, claro, o marketing tem que estar sempre muito bem trabalhado e, para finalizar, eu coloco em último lugar, apesar de ser extremamente importante, mas eu coloco em último que a cereja do bolo é o comercial. Então, o comercial também. Não pode falar em comercial. A gente sabe que acaba sendo comercial. Não vão chamar de institucional, mas é o comercial, né? Que é o que fecha o contrato. Isso daí é um papo para um outro vídeo, tá bom? Um abraço, até mais.